E no capítulo dessa segunda-feira, dia 10 de maio, na novela Topíssima, o advogado fala que sua vinda aqui é apenas para comunicar uma decisão da Dona Lara e convidá-lo para uma assembleia hoje, à tarde, na sala da presidência. O reitor pergunta o que seria tão sério assim para essa convocação geral. O advogado fala que a Dona Lara decidiu destituir a Sofia da presidência do Grupo Alencar. Isso inclui todas as instituições ligadas a ele, inclusive essa universidade. O reitor pergunta se sua irmã vai afastar a Sofia. O advogado diz que afastar não, ela vai ser destituída de vez e a Dona Lara vai fazer um comunicado oficial nessa assembleia. Paulo Roberto fica muito animado e diz que com certeza ela vai lhe recolocar na presidência do Grupo Alencar e pergunta se não é isso. O advogado fala que não está autorizado a informar quem ocupará a presidência do Grupo Alencar. Paulo Roberto diz para o advogado para que tanto mistério, e é claro que é ele, e pergunta se não é. O advogado fala que não, e a reunião é hoje à tarde, logo todos serão informados. Yasmin diz para o advogado contar logo, e para que tanto mistério, e não foi ele que tentou entrar em contato ontem com o reitor? O advogado fala que foi ele mesmo, mas não conseguiu encontrá-lo. Paulo Roberto fala que ontem foi um dia bastante tumultuado, mas agora ele está aqui e pede para o advogado de Lara dizer para ele e está sentindo que é ele. O advogado fala que logo ele saberá, mas pela boca da própria Lara Alencar. Bruno fala para Formiga ir devagar e as panquecas não vão fugir. Formiga diz para Bruno que sempre tirava uma casquinha da televisão da vitrine da loja. Quando ele estava quase sentindo o gosto da panqueca, vinha o segurança e lhe expulsava. E fala que não é que o negócio é bom. Bruno fala para Formiga que as roupas dele ficaram bem nele e depois eles vão comprar mais lá no shopping. E o telefone toca e Bruno vai atender. Bruno atende e falam para ele ligar a televisão. Ele pergunta por quê e o que está acontecendo. Bruno fala que tá bom e agradece. No noticiário, a repórter disse que o traficante da droga Veludo Azul, o americano Taylor Smith, teve sua fuga facilitada pelo delegado André Medeiros, que era justamente o responsável pelas investigações da droga. A repórter fala que apuraram que sua filha, a menina Jade Medeiros, esteve em poder de sequestradores e teve a sua liberdade negociada em troca do traficante. Graça fala para André que pena que a imprensa vazou. Ele pode ir tranquilo, que ela fica com a Jade até ele voltar. André fala para Graça deixar a Jade dormir o tanto que precisar. E ele já avisou lá na escola que talvez ela precise de alguns dias de licença para se recuperar do trauma. Graça fala para André que quando ela desabafar sobre tudo o que aconteceu com ela, Jade vai ficar mais calma. André fala para Graça que ela é uma bênção na vida deles. E André fala para Graça torcer para tudo dar certo. E Graça fala que já deu. Vitor diz para Edson que quer cumprir o que o juiz determinar pelos seus erros e recomeçar sua vida. Edson fala para Vitor que ele está viajando e não existe justiça no Brasil. Vitor fala para Edson que talvez exista e estão os dois aqui na prisão e eles mereceram. Edson diz para Vitor que ele mereceu, tinha tudo para ser uma pessoa boa, mas matou uma garota do bem. Tudo isso por mentira, covardia. Vitor admite que tudo bem e errou feio com a Jandira e pergunta para Edson sobre o caso dele. Edson fala para Vitor que nunca teve nada, nunca morou em mansão como ele, pegando carona na família do reitor e entrou nessa vida para poder pagar seus estudos e ser alguém. Vitor diz para Edson que ele produzia droga pesada e tentou matar Gabriela. Edson fala que não sabia de nada e já falou. Ele foi obrigado a drogar ela e não sabia que ela ia ter uma overdose. Vitor diz para Edson que se fosse ele, aceitava a pena e tentava seguir por outro caminho. Edson diz para Vitor que caminho e pergunta para Vitor o que ele vai fazer quando limpar a barra dele e pergunta se é sério que ele tem esperança de mudar a vida dele. Vitor diz para Edson que quer ajudar os outros e conviver com esses meninos mexeu muito com ele e quer dar uma força para o Formiga e para os garotos como ele. Eles sim, diferente deles dois, não tem nada e nunca tiveram, e diz para Edson pensar nisso. Santiago pergunta para André se ele queria que ele fizesse vista grossa para o que ele fez. André responde que não teve escolha. Santiago, indignado, diz para André escolha e fala que ele tirou um criminoso procurado desta delegacia e libertou ele por um motivo pessoal. André diz para Santiago que a vida da Jade estava em jogo e é a filha dele.
Santiago diz para André se ele está lhe chamando de incompetente e pergunta se ele percebe, pois os atos dele falam por si só. Ele não acreditou que a divisão de sequestro pudesse devolver a filha dele para ele. André diz para Santiago que não é isso e não confia nesses caras da Veludo Azul e teve medo sim, e eles podiam ter matado a Jade. Santiago disse para André que ele lhe deixou sem saída e justo profissional com a reputação dele, jogando tudo isso assim. André diz para Santiago fazer o que ele tiver que fazer e está errado e vai assumir pelos seus atos. Santiago pergunta para André se o mesmo sabe que ele vai ter que levar o caso para a corregedoria. André fala para Santiago que no lugar dele faria a mesma coisa. Santiago diz para André que então ele reconhece que a conduta dele foi totalmente errada e André fala que faria outra vez se fosse preciso, se a vida da filha dele estivesse em jogo. André entrega sua arma de distintivo e diz para Santiago que ele promete uma coisa: ele vai capturar o Taylor outra vez. Santiago diz para André que de jeito nenhum ele está fora do caso e eles vão instaurar uma sindicância para apurar os fatos e ele vai iniciar o processo disciplinar. André diz que sabe e mesmo assim vai atrás do Taylor e pede para não tentar impedir e pede apenas que cumpra o acordo que ele fez com Edson através do Ministério Público. Ele tem que esperar o julgamento em liberdade e ser monitorado. Santiago fala para André que ele pode deixar, que ele vai manter o plano e acha uma ótima armadilha para esses traficantes. André diz para Santiago que acha que é isso e não pretende deixar o Rio e está à disposição da corregedoria. Gabriela diz para Rafael que no campus está todo mundo falando da destituição da Sofia. Rafael diz para Gabriela que sua prima deve estar muito triste e ela queria tanto fazer a universidade ser mais aberta à comunidade, fazer mais pesquisas e não ter só fins lucrativos. Gabriela fala para Rafael que ela fez questão de restituir a bolsa dela. Rafael diz para Gabriela que não sabe o que vai ser da universidade sem sua prima, e é até difícil falar isso, mas está bem achando que os tempos sombrios da época da gestão do pai dele vão voltar, e Gabriela diz para eles deixarem esse assunto para lá. Rafael diz para Gabriela para eles falarem de coisa boa, e diz que parece que a família dela está confiando nele cada vez mais, e desde que ele começou a trabalhar lá no cantinho da laje, está achando que o Antônio e a Dona Marinha estão conseguindo ver que ele é um cara sério. Rafael fala para Gabriela que teve uma ideia e pensou em fazer uns imãs e uns panfletos, e o nome do cantinho da laje, o número e o cardápio de cada dia, porque eles estavam olhando na comunidade e parece que muita gente não sabe que eles estão fazendo entrega. Diz para a namorada que está tão feliz de poder ter o seu próprio dinheiro e não ficar dependendo de seu pai, e agradece pela oportunidade. Zumbi se aproxima e pergunta para os dois se pode sentar aqui com eles, e Gabriela fala que claro e dá um oi para Zumbi e pergunta se está tudo bem com ele. Zumbi diz que com ele sim, mas o Vitor está passando por uma barra. Rafael pergunta para Zumbi se ele encontrou ele. Zumbi responde que sim, e ele e Elizabeth foram socorrer um garoto de rua que ficou amigo dele. Rafael pergunta para Zumbi se era do bando que ajudou ele a fugir do hospital. Zumbi responde que foi isso mesmo, e fala que o moleque foi esfaqueado, nada muito grave, mas aí o Vitor lhe ligou para pedir ajuda. Gabriela fala para Zumbi que deve estar sendo o maior perrengue para Vitor viver na rua. Zumbi fala que foi exatamente isso que ele veio contar, e o Vitor não está mais na rua, ele está preso. Rafael pergunta para Zumbi se é sério isso. Zumbi fala que sim, e ajudou o amigo e depois se entregou para a polícia como ele tinha prometido. Gabriela diz para os dois que acha que foi melhor. O Vitor cumpre a pena e depois recomeça. Rafael fala para os dois que cresceu com Vitor como se ele fosse um irmão para ele e jamais iria imaginar que ele ia ter um destino desse. Antes de continuarmos o resumo da novela topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal e participe conosco e nos diga de 0 a 10 que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Edivaldo pergunta para Pedro se tem um minutinho para falar com ele. Pedro responde para Edivaldo que claro, e diz para ele entrar. Edivaldo entra e pede desculpas por estar incomodando, mas é que o caso do André está lhe deixando muito arrasado e a imprensa está pegando pesado com ele. Pedro diz para Edivaldo que também está muito chateado com tudo isso, e um profissional do gabarito do delegado deles não merecia
ter a carreira encerrada dessa maneira lastimável. Edivaldo diz para Pedro que o André não teve alternativa. Na verdade, se ele não tivesse trocado Taylor pela filha dele, os covardes assassinos iam acabar com a vida de Jade. Pedro diz para Edivaldo que entre mortos e feridos, o importante é que a menina está bem. Pedro, com uma expressão animada, fala que eles encerraram o caso da Veludo Azul. Porém, Edivaldo fala para Pedro que essa investigação não pode acabar, e essa droga já matou muita gente, mas eles precisam descobrir quem é esse terceiro sócio da Veludo Azul. Pedro fala para Edivaldo que também acha, mas vai levar um bom tempo até designar alguém para substituir o André. Essa nova pessoa vai ter que se inteirar dos pormenores do caso, e a Veludo Azul deve ser engavetada. Edivaldo fala para Pedro que não tem tanta certeza disso. Esse caso é muito grave, muitas mortes, sequestros, jovens envolvidos, e fala que na opinião dele, logo logo o André vai ser substituído.